Bom, acho que eu já falei um pouquinho. Falar dele, muito fácil. Comentarista, escritor, poeta, uma lenda. Foi muito difícil trazer ele para aqui hoje. Sócio pinheirense de raiz, ele e a filha, ambos são sócios, há muitos anos do clube. E ele está adorando poder voltar e falar com vocês. Com certeza, sem dúvida nenhuma, um dos maiores conhecedores da história do automobilismo. Eu convido ao palco, uma salva de palmas, Dr. Cláudio Karsug e a filha Cláudia Karsug, que vai mediar essa palestra. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Muito boa tarde a todos. Obrigado ao Raul, Esporte Clube Corinthians, perdão, Esporte Clube Pinheiros, do qual eu me orgulho de ser sócio na categoria veterano. E para quem gosta de automóveis, nada melhor do que falar deles. Aliás, eu peço perdão para o Luiz Fernando Águia, que eu já abri, entrei e sentei no carro dele para matar um pouco de saudade da berlineta dos tempos do Billy Clemente. Mas enfim, vamos conversar com relação a isso, que é uma coisa que eu gosto e que tenho a impressão que também todo mundo, além de ter já colocado dentro do seu dia a dia, tem um carinho todo especial. Esses dois carros aqui presentes, por exemplo, foram o sonho de muita gente da minha geração. E outros carros igualmente emblemáticos merecem ser lembrados. Isso tudo faz parecer que o automóvel sempre esteve conosco, o que não é verdade. É uma coisa relativamente recente, começou há pouco mais de um século atrás e foi visto inicialmente até mesmo com uma certa decepção, ou pelo menos um certo cuidado, um certo temor. Algumas velhinhas inglesas dizendo que aquilo, uma carroça que se movia sem os cavalos, era obra do diabo. Outros dizendo que era algo realmente perigoso. E não foi por acaso que o Condado de Londres, no começo, teve que pôr um decreto pelo qual o carro só podia trafegar por ruas desde que à sua frente estivesse um homem com uma bandeira vermelha sinalizando o perigo. Deixa eu interromper só um minuto. Pessoal, bom dia, muito prazer, eu sou a Cláudia. Eu só queria que voltasse o slide, por favor, com o número do WhatsApp. No fim, vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, se vocês quiserem fazer pergunta, por favor, salvem esse número e enviem as perguntas que, terminando, eu vou ler aqui e o Karsug vai responder. Ok? Obrigada. Sim, claro, porque pela pandemia não haveria possibilidade de entregar o microfone a cada um de vocês. Então, temos que nos aceitar e nos adaptar, inclusive com esse formato que parece banco de escola, para poder ter uma vida o mais possível normal. Mas falando do automóvel, inicialmente o automóvel foi elétrico. Um automóvel que conseguia ganhar público. Se vocês pegarem uma foto de uma rua de Chicago, Detroit, de 1900, verão que o número de carros elétricos era muito superior ao número de carros a gasolina. O mesmo lugar
provavelmente 10 anos depois, teria mostrado uma inversão total com o carro a gasolina, praticamente eliminando o carro elétrico. Então surge a primeira pergunta: por que é que aconteceu isso? E é simples de explicar. Os americanos estavam combatendo na sua conquista do oeste contra os índios, matando-os, roubando suas terras, e claramente havia necessidade de água. Então, sempre que possível, era perfurado um poço, e qual não era a decepção de quem perfurava o poço, quando ao invés da tão ambicionada água, aparecia um líquido escuro, mal cheiroso, que ninguém sabia para que poderia servir. Logo se percebeu que aquilo podia efetivamente ser o combustível de um motor térmico, e com o Ford modelo T, praticamente o carro elétrico desistiu de ter uma presença no mercado, já que, enquanto o seu preço continuava igual, o preço do carro a gasolina caía drasticamente. Daí então o carro elétrico só reapareceu nos dias de hoje, exatamente porque há problemas de poluição, de meio ambiente, e o carro elétrico, pelo menos na Europa, pode ser a resposta a essa pergunta. A gente tem um slide mais para frente que vai mostrar, mas eu queria ir na sequência agora e falar sobre o início do chassi. Já que a gente começou a falar de carro, vamos lá para o início do chassi? Inicialmente nós tínhamos então aquilo que era uma carroça sem cavalos. E isso era uma estrutura em que se montava a carroça. Essa estrutura deu lugar a um chassi. Chassi que foi construído, cada firma fazia o seu, e depois ela mesma apresentava vários tipos de carrocerias. Normalmente eram pelo menos 3. Uma limusine, uma torpedo com teto de lona que podia ser abatido, e um Spider sem teto, sem nada, geralmente esse com 2 portas. Esse daqui, não sei se dá para enxergar, esse primeiro chassi é de um Rolls Royce, que a gente trouxe como exemplo. Aí, naturalmente, era uma produção reservada a milionários que encomendavam o carro, encomendavam depois a uma fábrica de carrocerias, a Park Mulligan, por exemplo, ou então Pininfarina, carroceria Touring, a carroceria que eles queriam, que geralmente acabava sendo uma peça única. Hoje, as poucas que sobraram têm um valor inestimável em qualquer leilão que possa se fazer dessas preciosidades. E aí a gente tem a imagem da pizza, que o Karsug fez uma analogia com a mesma base e diferentes carrocerias ou diferentes recheios. Exato, a pizza é sempre a mesma. Você muda aquilo que vai em cima dela, mas aquilo que serve para levar a pizza, a massa é igual. E o mesmo acontecia com o chassi. O chassi era o mesmo, aquilo que era modificado era a carroceria que ia por cima dele, atendendo às várias exigências até mesmo às vezes um pouco curiosas, como aqueles que queriam uma limusine, mas deixando fechado apenas a parte reservada aos donos, enquanto que o chofer ia na frente sem nenhuma cobertura, no máximo um tetinho de tela
para se abrigar de alguma forma quando chovesse. Agora, no próximo slide, a gente tem a imagem do que o Karsug estava falando, dos carros elétricos no início e dos carros a combustão. E aí também explicou, acho que a gente precisa falar da descoberta do petróleo e falar do primeiro modelo, a produção do Ford modelo T, né? E aí o carro elétrico perdeu espaço, aí explica um pouco. O carro elétrico acabou perdendo espaço porque ele tinha um custo fixo. Não havia como reduzir esse custo do carro, enquanto a produção em massa, sobretudo com a saída do modelo T do Henry Ford, ia cada vez mais de acordo com as possibilidades de uma grande porcentagem de público, e o carro elétrico acabou pouco a pouco desaparecendo por essa imposição de mercado. Agora vamos para a Europa falar um pouco sobre Mercedes, sobre Daimler-Benz e a história da Mercedes. Daimler e Benz se uniram para construir aquilo que a Mercedes entende ter sido o primeiro automóvel da história. E vocês dirão, mas por que chamado a Mercedes? É que o vendedor dos carros Daimler-Benz, Jelinek, tinha uma filha chamada Mercedes. E como ele era o homem do dinheiro, o homem que fazia com que a firma desse lucro, resolveu que, em homenagem à filha, o carro Daimler-Benz passaria a se chamar Mercedes, nome que vingou, e até hoje muita gente não sabe essa história de que foi apenas a homenagem de um pai carinhoso para sua única filha. Eu estou esperando a homenagem para mim até hoje, mas ainda não lançou nenhum carro. Meu pai não caminhou como projetista. Vamos lá, gente. Agora, indo para a Itália, especificamente, vamos voltar para 1922 e falar um pouco da Lancia Lambda. Esse carro é um carro que marcou época. Foi construído sucessivamente, com pequenas modificações, em 8 séries, e marcou pela primeira vez a utilização do critério monobloco. Chassi e carroceria feitos junto, de forma a ter uma vantagem clamorosa de resistência torsional. E embora fosse um carro de uso de turismo, ele acabou sendo muitas vezes usado em corridas de rua, notadamente a famosa Mille Miglia, e aí ele, com a sua possibilidade de uma estabilidade muito maior que os carros tradicionais de chassi e carroceria, acabou se impondo e vendendo, entre aspas, esse conceito monobloco. Um conceito que 12 anos depois foi retomado numa escala inclusive muito mais ampla, porque a produção era bem maior, pelo francês André Citroën, que lançou o seu Citroën TA, onde TA são as iniciais francesas de tração avant, tração dianteira, em 1934. Um carro que teve um sucesso incrível, teve inclusive 2 tipos, o tipo 11, o mais vendido, e o tipo 15, um pouco maior, com motor maior, que era o carro, obviamente na cor preta, preferido pelos gangsters, porque assegurava excelente potência, uma ótima estabilidade para fugir da polícia. Essa é a imagem que o Citroën TA15 deixou no povo, praticamente não só francês, mas de toda a Europa. Passamos pela Itália, pela França, e agora vamos à Segunda Guerra, falar sobre o nascimento do Fusca e do Hitler.
O carro era ainda algo reservado a uma categoria de pessoas de posse. Havia muitas tentativas aqui e acolá de se fazer um carro barato. Na Itália, por exemplo, surgiu em 1936 o Topolino, que era a redução aos mínimos termos daquele tempo de um carro normal, mas que do carro normal tinha tudo, motor, eixo cardan, já que naquele tempo ainda não se podia fazer uma tração dianteira que fosse economicamente barata, não havia juntas homocinéticas válidas que permitissem, inclusive, esterçar aquilo que esterça hoje qualquer carro. E nessas condições, Hitler resolveu que o povo alemão teria direito a um carro. E, naturalmente, o nome não poderia ser outro, Volkswagen, o carro do povo. Aí ele chamou Porsche, esse brilhante projetista austro-alemão, e o encarregou de fazer um carro que devia ser simples, robusto, durável e que deveria custar 10.000 marcos, uma quantia ao alcance de muita gente. O projeto era muito bonito, mas só que o mesmo Hitler, um ano depois, resolveu abrir a Segunda Guerra Mundial. E aquilo que teria sido o Fusca virou um elemento de combate utilizado pela Wehrmacht, tanto na versão Kübelwagen, que era um carro para todo lugar, um carro que antecipou e muito o Jeep, que depois os americanos fizeram, e havia mesmo uma versão anfíbia, Schimwagen. Existe pelo menos um aqui no Brasil, eu me lembro de tê-lo visto, não sei mais hoje a quem pertence, que era a versão anfíbia. E esses carros foram utilizados durante toda a guerra. O Marechal Rommel, a raposa do deserto, usou o Kübelwagen na Líbia e no Egito durante toda a campanha para apoiar seu Afrika Korps. Mas essa imagem bélica foi deixada de lado tão logo acabou a guerra. E aí houve um fato muito curioso. As instalações onde se construía o Volkswagen tinham sido praticamente arrasadas pela aviação alemã, pela aviação aliada. E os aliados mandaram um major do exército inglês para verificar o que havia e se havia alguma coisa ainda aproveitável. Esse senhor, não vou citar o nome porque eu não gosto de falar mal dos mortos, foi lá, viu e reportou a seus superiores que não havia nada utilizável, era uma fábrica de um carrinho que não tinha sucesso nem possibilidade de futuro nenhum. E foi assim que os alemães, e sobretudo o Porsche, conseguiu reconstruir a fábrica, começar a fazer o Fusca que era muito diferente daquilo que vimos depois, tinha aquelas duas janelinhas traseiras, já na versão que chegou ao Brasil, e sobretudo tinha um câmbio que requeria, nas suas primeiras versões, determinada habilidade. Era um câmbio praticamente não sincronizado, com apenas terceira e quarta marcha silenciosas. Para quem estava acostumado a carros com câmbio não sincronizados,
não havia problema nenhum. Mas hoje em dia, um carro desse criaria enormes problemas a no mínimo 80% dos nossos motoristas que não sabem o que é uma dupla de embreagem e que não sabem trocar uma marcha no tempo. Só para lembrar, o Fusca foi importado por 9 anos, né? Em 1950 ele era importado até chegar esse que foi feito no Brasil. Ele era importado, claramente no começo suscitou aquelas brincadeiras do pessoal acostumado aos V8 americanos, perguntando onde é que dava carga e se tinha alguma forma de motor que movimentasse aquilo, já que a frente só servia para pôr malas e fazer com que tivesse lugar o tanque de gasolina e a roda step. Mas, brincadeiras à parte, o Fusca veio e poderia repetir as palavras de Júlio César ao conquistar a Gália: vini, vidi, vici. Vim, cheguei e ganhei. Ganhou a admiração de todo o mercado brasileiro e foi, por muitas décadas, o sonho de consumo, tanto na sua versão normal como na versão esportiva, o Karamanguia. O Karamanguia, que existia na sua absoluta maioria numa versão fechada, mas que foi construído também no número reduzidíssimo de exemplares, se a memória não me falha, 177, igual a esse maravilhoso Karamanguia vermelho que os senhores podem admirar aqui à nossa frente. Enquanto isso, enquanto o Fusca ia pouco a pouco ganhando o mercado, tendo sucessivamente seus motores melhorados, aumentados em cilindrada e potência, 1200, 1300, 1600, e uma porção de gente se dedicava a mexer nesses motores. Eu mesmo tive um Karamanguia durante 17 anos e cansei de mexer no motor, inclusive substituindo em determinado momento o 1200 por o 1600, depois botando uma dupla carburação Weber, trocando o comando, enfim, tudo aquilo que os amantes de Fusca, os amantes de mecânica conhecem de sobeja, e não vou me alongar nesse ponto. Mas vale voltar um pouco no tempo, no imediato após-guerra na Itália. A fábrica Piaggio, em Pontedera, na Toscana, era produtora de aviões de caça, inclusive de boa qualidade. Mas com o fim da guerra, claramente não havia mais pedidos e a fábrica se viu às voltas, provavelmente por não ter calculado aquilo que era necessário para a linha de produção normal, com mais de 2.000 pequenas rodas, que eram as rodas utilizadas no avião para ele decolar, as rodas da frente. Aí, o que fazer com aquilo? A Itália vivia um momento muito difícil. O milagre econômico ainda não tinha começado. E a bicicleta era o meio de transporte normal. Bicicleta que, claro, exige um determinado esforço. Então, logo surgiram fabricantes de pequenos motores, como a Garelli, fazendo o Mosquito, 38,5 centímetros cúbicos, para ser juntado à bicicleta, torná-la motorizada e tornar possível viagens não muito longas. Só fazendo um adendo,
quando ele fala de bicicleta, no pós-guerra, todo mundo usava bicicleta, e para os amantes de filme, tem um filme italiano do Vittorio De Sica, chamado Ladrões de Bicicleta, que mostra exatamente esse momento na Itália. Inclusive, foi um filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, quando essa categoria ainda não existia, foi o primeiro a ser instituído. É um filme que mostra, inclusive, a importância da bicicleta, porque narra toda a tragédia de um homem que estava desempregado. A mulher foi numa casa de penhores com os lençóis que tinham em casa, era a última coisa que lhe sobrava, e com esse dinheiro o marido comprou a bicicleta, e com a bicicleta conseguiu um emprego para fixar cartazes nos muros. Só que para fazer isso, naturalmente, ele tinha que descer da bicicleta, pôr o cartaz, passar uma escova com cola. E numa dessas oportunidades, alguém roubou a bicicleta. Essa, em poucas palavras, a história desse filme que marca o neorrealismo do Roberto Rossellini. Voltando para Mosquito. Voltando para o Mosquito, então havia esse lote de rodas, e o que se faz, o que não se faz, já que havia essa pedida de um meio de locomoção barato, a Piaggio resolveu fazer a Vespa, naturalmente buscando o menor custo possível, um eixo tubular que era praticamente a base, o chassi da Vespa, e com motor de 50 centímetros cúbicos. Mais tarde foi feita uma versão de 125 centímetros cúbicos, que então já permitia viagens mais longas. Houve uma dupla de aventureiros que com duas Vespas saiu de Pontedera e foi até o Polo Norte e voltou, exatamente para mostrar que aquele meio de locomoção era um meio de locomoção robusto e absolutamente confiável. Naturalmente, esse Mosquito tinha uma frição centrífuga Centrimatic para fazer com que não houvesse necessidade nem de câmbio, nem de embreagem. Tudo isso, naturalmente, para tornar mais barato o produto final, porque o custo era sempre determinante em qualquer empreendimento que se pudesse fazer. E até esse momento continuamos falando, portanto, de transportes de duas rodas, né? Nasce então a necessidade na Itália de um transporte de 4 rodas. Sim, o transporte de duas rodas, embora totalmente difundido, com bicicletas, motonetas, logo depois da Vespa, em Milano, a fábrica Innocenti lançou a Lambretta, mas era sempre um veículo que, embora pudesse ter alguma coisa na frente para evitar a chuva, quando chovia você se molhava, podia botar a capa tal, mas acabava se molhando. E havia então a ideia de alguma coisa que fosse barata e evitasse a chuva. A ISO, que é uma fábrica italiana no norte da Itália, lançou então a Isetta, buscando aquilo que poderia ser alternativa à Vespa e à Lambretta, permitindo, porém, que todo mundo não se molhasse. Algo que parece mais ou menos o ovo, acho que todo mundo já viu ou conduziu uma, inicialmente com motor 2 tempos de 196 centímetros cúbicos, depois um 215, e numa etapa subsequente um motor BMW 250 centímetros cúbicos, aí já 4 tempos. Um sistema meio primordial
de câmbio, que era uma alavanca que se acionava com a mão esquerda, correndo para frente para engatar as várias marchas. Aquilo que depois a Citroën fez com o D-Chevaux, a Renault fez com o R4, R6, com aquele câmbio no painel que corria para frente e para trás. Mas chegou também ao Brasil. Por quê? Rome, que tem uma fábrica em Santa Bárbara do Oeste, foi à Itália, viu aquele carrinho e achou que seria uma ideia interessante oferecer também aqui no Brasil algo que pudesse se mexer e impedir que a pessoa se molhasse. Foi na Itália, comprou os direitos de fabricação e lançou aqui o carro, que, claro, feito pela indústria de máquinas Rome, chamou-se Romizeta. Romizeta, que eu tive a oportunidade de testar, foi meu primeiro test drive no Brasil, em 1956, para um jornal de língua italiana que se publicava em São Paulo, chamado Fanfulla. Eu me recordo que peguei o carro num sábado, fomos para Jundiaí, claro, a velocidade máxima era 70 km por hora, então os ônibus da aviação Cometa sempre ultrapassavam. E toda vez que ultrapassavam, eu tinha a sensação que pelo deslocamento do ar ia ser jogado para fora da estrada com a minha Romizeta. Nada muito diferente do que andar com o Smart hoje em dia. Quando eu peguei o Smart em São Bernardo, passou um caminhão do meu lado na Anchieta, chacoalhou da mesma forma. Então passa o tempo, mas a sensação é a mesma. Não, a sensação pode ser a mesma, mas a segurança dos Smart sem dúvida. É, sem dúvida, muito maior. Aquela impressão na Romizeta de você ser jogado para fora da estrada me ficou marcada nesse meu primeiro test drive até hoje. Mas eu queria falar também um pouco de tecnologia, sem que isso seja levado como um posicionamento político, que eu não, absolutamente, como estrangeiro, faço a questão de não ter no Brasil, mas o fato é que a ditadura militar, durante 10 anos, impediu que qualquer coisa eletrônica viesse ao Brasil. E impediu porque entendia que a indústria nacional não estava à altura de fazer aquilo, deveria comprar uma patente estrangeira e o Brasil ficaria então dependendo do bom humor, se assim podemos defini-lo, dos detentores dessa patente. Eu só posso dizer que foi uma, entre aspas, burrice sem nome. E foi uma década perdida. A Volkswagen, no fim, tentou, conseguiu fazer um sistema misto, analógico e digital, para lançar o primeiro carro brasileiro com injeção, o Gol GTI. Isso quando há 10 anos existiam carros com injeção eletrônica na Europa. E muito antes disso, nós tínhamos tido, já em 1955, a Mercedes SLR, aquela de asa de gavião, com sistema de injeção mecânica, que, aliás, durante algum tempo, as duas injeções conviveram. Havia uma parte de engenheiros que achavam mais confiável a injeção mecânica, outros que lutavam pela injeção eletrônica, até que, quando se demonstrou que a eletrônica era
não só viável, mas confiável, aí os defensores da injeção mecânica levantaram bandeira branca e se converteram à injeção eletrônica. E é importante sempre a gente fazer um paralelo, a gente sempre gosta de fazer, do que a Fórmula 1 trouxe para os dias de hoje. Porque todo mundo gosta de assistir as corridas, tem um glamour muito grande, mas na prática a gente precisa saber como isso está no nosso dia a dia, né? Então a injeção eletrônica foi uma delas, né? Que foi utilizada nas corridas e que veio para o nosso dia a dia. Continuando, teve mais na história. A injeção eletrônica veio na Fórmula 1, uma forma de você conseguir uma melhor queima, portanto, um maior rendimento, embora até o fim os carburadores, sobretudo os Weber, tivessem se aperfeiçoado continuamente até ter bomba de injeção, duplo corpo, enfim, mas é claro que aquilo era algo finito. Em determinado momento, a injeção acabou tomando seu lugar. E é interessante ressaltar como as competições, e é por isso que eu gosto tanto de Fórmula 1, de certa forma fazem antever o que é o carro de amanhã. É já conhecida o fato dos freios a disco. A Jaguar participou em 1953 das 24 horas de Le Mans com modelo com freio a disco. E foi um sucesso, um dos pontos determinantes de seu excelente desempenho. Mas, curiosamente, a própria Jaguar, e ninguém sabe porquê, demorou muito, chegou até 1967 para pôr freio a disco em seus carros de normal produção. São aquelas coisas que ocorrem na indústria automobilística e ninguém sabe explicar a razão determinante. A existência de algo que já foi testado, que revelou ser excelente, confiável, e que, porém, não é transmitido integralmente para a produção normal. E não foi somente isso com o Jaguar. A Rolls-Royce, que é símbolo de excelência, relutou muito até abandonar o carburador e se converter à injeção eletrônica. Outras firmas, sobretudo firmas de menor porte, firmas alemãs e firmas japonesas, aderiram, pelo contrário, à injeção eletrônica e tiveram uma vantagem sensível em relação àqueles que tiveram depois de correr atrás do prejuízo, como efetivamente, por exemplo, eu dizia, aconteceu com a Rolls nos meados de 1960. Esse carro, esse Jaguar, foi pilotado pelo Stirling Moss, né? Exato. Stirling Moss, que foi um dos grandes pilotos da época. Eu brinco dizendo que ele só teve um azar na vida, ser contemporâneo de Juan Manuel Fangio. Se ele tivesse vivido antes ou depois, seria lembrado com a mesma intensidade, com a mesma glamour do que aconteceu com Fangio. Mas assim ele ficou com aquele rol de fiel escudeiro, de excelente número 2, porque Fangio realmente era o número 1. Mas o Fangio a gente já entra num capítulo à parte já. Só para finalizar um pouco da tecnologia, o que mais que a gente teve da Fórmula 1 que veio para os carros, nossos carros do dia a dia? Bom, nós temos o aerofólio. O aerofólio que tanto pode ser comandado automaticamente, como podia, em alguns
elemento ser comandado pelo piloto. Isso veio das corridas, veio em 1966 com Chaparral 2E. Ele tinha um Gran Turismo, que tinha um aerofólio que mais parecia cabide, e um aerofólio que, porém, tinha a malsã ideia de frequentemente sair por própria conta do carro, deixando o carro absolutamente ingovernável. Depois, então, se aderiu a aerofólios mais baixos, colados à carroceria, exatamente para evitar isso. Porque um Chaparral daquele tempo que perdesse aerofólio, frequentemente condenava seus pilotos a uma batida, às vezes de seríssimas consequências. Na Fórmula 1, nós tivemos isso em 1966, do aerofólio, na Ferrari, com Chris Amon correndo... 2 anos depois, né? 68. 68, correndo em Spa-Francorchamps. Eu falei 66, que estava me lembrando que em 66 eu estava em Monza, discutindo com o projetista da Ferrari, Forghieri, do cabeçote pluriválvulas, que hoje é uma coisa absolutamente comum. Qualquer carrinho econômico tem 4 válvulas, e naquele tempo era uma absoluta novidade. E Forghieri me explicava, diz: olha, eu resolvi botar 2 válvulas de admissão, que assim eu consigo um melhor turbilhonamento da mistura, uma queima mais homogênea e ganho alguns cavalos a mais. Mais um exemplo entre os tantos daquilo que a tecnologia da Fórmula 1 traz para o nosso carro de todo dia. E isso veio, por um exemplo que a gente separou foi o Mitsubishi Lancer, mas temos 500 outros exemplos. Citroën C6, que tinha o aerofólio acionado automaticamente pela velocidade, e vários carros que já vinham com ele de fábrica, ou Porsche, ou disponível para as pessoas equiparem o carro sem nenhum estudo ou cuidado com o coeficiente aerodinâmico para saber se o que estavam fazendo era certo ou errado. Aliás, a primeira coisa, quando eu converso com alguém que possa ter posto um aerofólio no carro, eu logo pergunto em qual túnel aerodinâmico testaram para ver o efeito que fazia no carro. E as respostas variam entre os que levam na brincadeira e os que me xingam, o que é absolutamente normal. Eu pessoalmente acho, por exemplo, esse Mitsubishi horrível, jamais poria no meu carro, sobretudo lembrando que na cidade você anda 50 por hora, então isso não serve absolutamente nada. E nas melhores rodovias brasileiras, em alguns lugares você pode andar a 120, e aí ele já tem alguma pequena influência, mas nada que possa superar, e repito, é uma impressão totalmente pessoal, a feiura desse cabide posto lá atrás. Absolutamente pessoal. Eu, dependendo do carro, gosto, por exemplo, os Mitsubishi, o WRX com aerofólio, eu acho muito bonito. São carros legal para pista, obviamente, não para a cidade, mas é pessoal. Agora vamos falar um pouco sobre regulamento, que é uma coisa muito discutida, estamos chegando na era das corridas, e vamos falar um pouco sobre curiosidades dos regulamentos. Os regulamentos variaram muito ao longo dos anos. Aquele que eu mais gosto, embora entendo que seria absolutamente utópico utilizá-lo no dia de hoje, foi de 1937, em que se estabelecia apenas e tão somente o peso total. O carro não podia pesar mais do que 750 quilos. É uma forma que impediria hoje em dia qualquer burla, porque os senhores sabem perfeitamente
que hoje em dia qualquer projetista, quando sai um novo regulamento, se ocupa intensamente de ler com cuidado todas as palavras, interpretar todas as vírgulas, para ver se tem alguma saída que possa permitir fazer alguma coisa que o regulamento não previu, não prevendo, não proibiu, e tirar assim uma vantagem. Notadamente no setor aerodinâmico isso é patente, e um dos que mais se destacaram nesse sentido foi o genial Adrian Newey, um dos melhores projetistas de carro de corrida que tivemos nos últimos tempos, e aliás é por isso que a Red Bull faz questão de mantê-lo, não obstante ele tenha já recebido ofertas acompanhadas de um cheque em branco para ir trabalhar para outras equipes. Deixa eu só interromper um minuto. A gente ainda não teve nenhuma pergunta, eu não sei se vocês estão tímidos, se não tem pergunta, mas eu vou pedir para a Gabriela voltar o telefone do WhatsApp. Foi a pedido da plateia que eu recebi esse WhatsApp, com o número, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, que passou muito rápido, se vocês quiserem salvar ou fotografar e mandar a pergunta, a gente vai responder assim que terminar. Okay? E vale ressaltar e lembrar então como surgiu a lenda das flechas prateadas. Antigamente, existem ainda hoje, mas nem sempre são utilizadas, as cores de cada país. Então, carro de corrida italiano é vermelho, carro de corrida francês é azul, carro de corrida britânico é verde, daí a cor do Jaguar, por exemplo, British Green, que é uma das cores que mais vendem na Europa. E carro de corrida alemão é não prateado, é branco. E como dirão os senhores, é que chegamos nas flechas prateadas. Isso se deveu a regulamento. Eu fazia referência antes, esse regulamento de 1937, em que havia o peso máximo de 750 quilos. Nessa oportunidade, a Mercedes se apresentou com um carro realmente revolucionário, pintado de branco. Só que subiu na balança e deu 751 quilos. Portanto, fora do regulamento, não poderia correr. Aí, o chefe da equipe Mercedes, Neubauer, pediu para rasparem toda a tinta da carroceria. Raspa daqui, raspa de lá, enfim, deixou a carroceria apenas no alumínio e conseguiu tirar esse bendito quilo a mais. Daí então surgiu a lenda das flechas prateadas da Mercedes, que utilizaram até agora, claramente agora pintada, não mais raspando a cor inicial. A gente falou no começo, o Raul falou do livro. Esse livro, vou contar uma história rápida, é a biografia do Karsug, e eu quis deixar registrado para que, eu acho que a gente não tem, o Brasil é um país que não cuida muito da sua história, da sua memória, e eu quis escrever a história dele, né? E nesse livro ele conta várias coisas, e uma delas é uma pergunta que todo mundo faz, e ele responde lá, entre outras coisas, quem foi o melhor piloto de Fórmula 1, e eu quero que ele explique o porquê da resposta dele. O melhor piloto de Fórmula 1 que eu conheci profissionalmente, que é claro, quando eu era garoto, a minha lembrança é de ser levado pela mão de meu pai ao Autódromo de Monza para ver o ídolo de toda a Itália, de toda a Europa, Tazio Nuvolari, correndo com Alfa Romeo ou com outros carros. E dele tem lembranças inacreditáveis, como quando
em 1935 com uma Alfa 8 cilindros, já no fim de seu desenvolvimento. Ele foi correr o Grande Prêmio do Nürburgring e lá estava Hitler e todos os dirigentes alemães esperando uma vitória ou da Mercedes ou da Alfa Romeo, ou da Auto Union. E qual foi a decepção deles quando, numa corrida que talvez tenha sido a melhor de toda a vida, Tazio Nuvolari passou em primeiro com sua Alfa e Hitler e os demais fizeram marcha ré, foram embora e sequer ficaram para a premiação, coisa que acontece e não é novidade nenhuma. Mas eu dizia que, na minha concepção, desde quando me considero um jornalista profissional, Fangio foi o melhor que eu vi. E por quê? Eu vi tantos pilotos campeões mundiais. O Brasil teve uma série, Emerson Fittipaldi, Piquet, Ayrton Senna, existiram outros. A França teve Prost, a Inglaterra, embora não tenha um campeão mundial, teve Stirling Moss, depois teve James Hunt, enfim, uma série de pilotos que se laurearam campeões mundiais, mas com uma característica comum a todos eles, sempre pilotando o melhor carro. Fangio pilotou o melhor carro nos seus primeiros 4 títulos mundiais, com a Alfa Romeo, com a Ferrari, com a Maserati. A Maserati era, naquele momento em que ele pilotou o melhor carro, e depois a Mercedes. Mas em 1957, a Maserati 250F era longe de ser o melhor carro. A Ferrari era melhor, e além de ser melhor, tinha uma equipe com 3 excelentes pilotos. Fangio conseguiu vencer. Venceu o campeonato, seu campeonato de adeus, depois ele só disputou em 58 o Grande Prêmio da Argentina em Buenos Aires e pendurou as luvas. Mas naquele ano ele ganhou o campeonato sem ter o melhor carro, o único piloto na história que conseguiu isso. É impossível falar de Fórmula 1, falar de Fórmula 1 no Brasil e não falar de Ayrton Senna. O que significou Ayrton Senna para a história da Fórmula 1 e para a história do automobilismo brasileiro? Ayrton Senna foi o último de uma série de excepcionais pilotos, Emerson, Piquet, o falecido Pacho, e ele conseguiu tornar algo que era absolutamente inacreditável a realidade. O Brasil como um celeiro de pilotos campeões mundiais. Tanto que houve, quando Senna desapareceu, e o Brasil continuou tendo bons pilotos, Massa, que só não foi campeão mundial por um erro da Ferrari em Singapura, Rubinho Barrichello, mas ninguém com o carisma desses, e notadamente do Ayrton Senna. Ele representou o último, se assim pode ser definido, desses super campeões que o Brasil teve, sem nenhuma explicação racional para justificar que isso pudesse ter ocorrido. O supercampeão aparece por fora de série sem que tenha uma escola, muitas vezes, de pilotos, no caso, sem que tenha uma retaguarda, e é suficiente lembrar, sempre no Brasil, o tênis feminino. Tênis feminino brasileiro, que a nível mundial não existe.
Mas, no entanto, teve Maria Esther Bueno, uma das maiores tenistas de todos os tempos. Então, o fora de série, repito, é algo que acontece sem que ninguém possa determinar sua origem e muito menos construí-lo. E Ayrton Senna era, sem dúvida, um desses. E agora, a pergunta que todo mundo vem se fazendo já faz tempo, o que vem acontecendo, brinco que é a pergunta que não sai da cabeça do meu pai, o que vem acontecendo com a Ferrari e o que se pode esperar para o ano que vem ou para 2022? A explicação é muito simples. Quisera Deus que fosse tão simples a solução do problema. O carro da Ferrari foi desenhado para utilizar o excelente motor do ano passado. Quando esse motor foi julgado irregular pela Federação Internacional, a Ferrari se encontrou com um carro projetado para ter uma downforce, um grip aerodinâmico muito grande, porque o motor conseguia superar esse handicap aerodinâmico e ter assim mesmo uma excelente velocidade de ponta. Perdendo mais ou menos 80 cavalos, isso foi um handicap negativo. O carro sai bem de curva, permite que se acelere em saída de curva, mas não tem a potência suficiente para ser tão veloz como teria sido com o motor julgado irregular. E como o acordo que houve para a redução de custos permite poucas modificações no motor, 2001, eu sinto dizê-lo para os torcedores da Ferrari, eu sou um deles, que nada se pode esperar da Ferrari em 2001. Será 2021 será um ano, entre aspas, trágico, como está sendo esse. As nossas únicas esperanças vão poder renascer em 2022. Isso é uma pergunta minha, observando as corridas. Hoje em dia, o que prevalece, o piloto ou o carro? O carro é extremamente importante, mas o piloto também tem sua importância. Eu diria que 60 a 40, 60% carro, 40% piloto, talvez até um pouco mais, 70% carro, 30% piloto, porque nós temos visto em alguns casos pilotos que conseguem se superar. É o que vem fazendo Leclerc na Ferrari, tirando água de pedra, conseguindo resultados que estão acima das possibilidades mecânicas do carro. Mas ser um bom carro, não tem piloto que possa ser vitorioso. Vamos agora às perguntas. Eu recebi algumas e eu vou começar perguntando sobre, na tua opinião, qual o melhor motor que já foi construído, dentre os carros ingleses, italianos ou alemães? Motor de Fórmula 1 ou motor de turismo? Motor de Fórmula 1, eu acredito. Quem mandou a pergunta, se puder me explicar aqui se é Fórmula 1 ou turismo. Mas vamos responder os dois. Tá. Olha, todo motor tem suas qualidades, mas talvez aquele motor que o Forghieri fez para a Ferrari ser colocado em posição transversal tenha sido o óptimo da Fórmula 1. Mas não tem na Fórmula 1, não tem motor ruim, não tem um motor que você diga podia ser melhorado isso, aquilo. Todos eles expressam o máximo da tecnologia naquele momento. Na sua opinião, o que você está achando da Fórmula 1 de hoje em relação à do passado? Eu sou um drástico
diríamos uma palavra gentil, reprovador das regras atuais. Primeiro, aquela imbecilidade de você poder usar o aerofólio para ultrapassar o carro que vai à tua frente quando a distância é menor de 1 segundo. Aquilo para mim é como se você pusesse o coitado na frente, sozinho, num muro, com um pelotão de fuzilamento atrás. É uma burrice para tentar aumentar o número de ultrapassagens. Eu me surpreendo que um técnico como Rory Byrne, que é profundo conhecedor da Fórmula 1, não tenha pensado numa coisa melhor. A mim ocorre de imediato reduzir drasticamente a largura dos pneus. Ponham na frente e atrás pneus de 7 polegadas e aí vocês verão quem é mais piloto em entrada, em percorrência e em saída de curva. Aí uma outra pergunta. Aliás, eu me lembro de ter visto, devo ter esse slide no meu arquivo, uma Mercedes de 1937, guiada pelo Rudolf Caracciola, em que você via aquele pneuzinho que parecia pneu de uma Honda 125, fletendo, quase saindo do aro numa curva. A diferença entre homens que brincam de ser pilotos e pilotos. Emendando nisso, vem uma pergunta. Tendo o mesmo carro, Hamilton e Bottas, por que o desempenho é diferente? Porque Hamilton é melhor do que Bottas. Isso ficou absolutamente claro em qualquer momento. Não há nenhuma obrigatoriedade de Bottas ser o segundo. Aliás, eu entendo que para Toto Wolff, que é o manager da Mercedes, seria muito interessante se de vez em quando o Bottas conseguisse tornar mais difícil a tarefa de Hamilton ganhar corrida, porque aí ele poderia demonstrar que a vitória da Mercedes não depende do piloto, seria a vitória do carro. Nesse momento, em muitos lances, é a vitória do piloto, além de ter um carro sem dúvida superior aos demais. Uma outra pergunta aqui, uma pergunta de cunho pessoal. Tirando a Ferrari, qual a sua marca preferida? Alfa Romeo. Tem uma lá fora que já me falaram que precisa ser vista. Aliás, nós vamos lá fora depois, os proprietários de carro, nós vamos fazer uma matéria. E tanto essa palestra de hoje quanto a matéria de lá vai estar no nosso canal do YouTube, canal Karsug. Vocês vão poder acessar e assistir. Alfa Romeo, eu me lembro do modelo 1750 de 1933, com que Tazio Nuvolari conseguiu um brilhantíssimo desempenho na Mille Miglia italiana. Era um carro que, curiosamente, o pediatra no qual minha mãe me levava tinha, eu ficava babando, mesmo com 3, 4 anos de idade, vendo aquele carro e sonhando um dia poder ter eventualmente um. Existe uma fórmula para trazer audiências para o automobilismo? Trazer audiência para o automobilismo? Sim, existe, só que essa fórmula foi jogada fora pela Globo. No momento que a Globo insistiu tanto em criar o ídolo brasileiro, o brasileiro que vence, a musiquinha que o Galvão usava nas vitórias brasileiras da Fórmula 1, ele praticamente acostumou o torcedor a não ver a Fórmula 1 como um esporte, mas a vê-la apenas e tão somente como um esporte em que o brasileiro ganha. E aí eu me pergunto, imagine então o futebol com esse mesmo critério. Pelé deixou de jogar, o brasileiro não devia mais ver futebol.
O que exatamente estava ilegal no motor da Ferrari, da Fórmula 1, no ano passado? Ultrapassaram algum limite da FIA? Tentaram esconder? Conte o caso, por favor. Olha, essa é uma coisa que ninguém sabe, porque é claro que é um segredo de construção do motor. A FIA apenas fez o relatório, mandou esse relatório para a Ferrari, mas nem a Fiat e muito menos a Ferrari explicaram o que. Havia alguma coisa que quem fez o regulamento entendeu que estava fora daquilo que era permitido. O que só Deus sabe. Não, só Deus não. A FIA e a Ferrari sabem. E com relação ao carro da Racing Point, que parece ser cópia do carro da Mercedes do ano passado? Eu acho que é uma polêmica que não tem muito sentido. Qual a razão de não se permitir claramente, quando você usou o seu carro, vendê-lo para outra equipe? A March, em épocas passadas, cansou de fazer isso. E seria uma forma também, no momento que se quer diminuir o custo operacional da Fórmula 1, de fazer. A Mercedes usa seu carro, aí lança um carro diferente. Pega os carros desse ano e vende para quem quiser comprar. Quem quiser comprar, compra, deixa na mesma cor, pinta de outra cor, enfim, faz o que quiser. É uma propriedade intelectual que eu acho que deveria ser vendida. Ou pelo menos deveria poder ser vendida. Para 2021, será que teremos algum brasileiro na Fórmula 1? Olha, tem alguns brasileiros que começam a aparecer. Sete Câmara, por exemplo. Tem o Pietro Fittipaldi ainda um degrau menor, tem o Enzo Fittipaldi, mas eu acho que a Fórmula 1 está muito fechada, depende muito de dinheiro. Vocês viram agora que a Williams quase faliu, não fosse comprada por um grupo americano. Então acho difícil, se você não tiver uma mala cheia de dinheiro, você comprar, entre aspas, um lugar na Fórmula 1. Ou então, a possibilidade é ter um pai milionário como o Lance Stroll, que comprou uma equipe, e até aquelas brincadeiras que se faziam no ano passado, hoje já não tem mais razão de ser, que o Lance Stroll mostrou que o papai estava certo, ele tem qualidade de um bom piloto. Isso é uma discussão interna dentro da minha casa com relação ao papai. Eu acho que não tem problema nenhum, sorte dele que tem um papai que pode bancar, né? Tem uma pergunta aqui com relação, por qual razão a Porsche não está na categoria de Fórmula 1? É uma questão comercial. A Porsche tentou uma vez, não deu certo, tentou depois com o motor Honda, também não deu certo, e o board da Porsche achou que aquilo era um investimento demasiadamente caro, sem merecer que fosse levado adiante. Tem um ditado italiano: il gioco non vale la candela, o jogo não vale o uso da vela. Então a Porsche saiu de vez, mesmo porque entenderam, e com razão, seus dirigentes, que não é só uma questão de dinheiro, não é só botar lá 500 milhões de dólares, que é o que custa hoje uma temporada de Fórmula 1, e vencer. Você pode botar os 500 milhões de dólares e não vencer absolutamente nada. Então, muito melhor não arriscar e jogar esse dinheiro nas fábricas e no projeto de novos modelos que vendem muito bem, como o caso do Cayenne, que salvou o 911. Nós temos mais 3 perguntas antes da gente encerrar. Uma delas vem para os dias atuais: qual o melhor carro de passeio atualmente para se comprar no Brasil?
Depende do dinheiro que você tem. Respondido. Cláudio, o que você acha do ativismo político do Hamilton? Eu acho correto, acho que todo mundo tem direito de expor as próprias ideias, as próprias convicções. Seria hipócrita obrigá-lo a não se expressar. Eu estou perfeitamente de acordo que cada um deve ter total liberdade de expressão no próprio trabalho, naquilo que faz, enfim, na sua vida. Última pergunta. A Fórmula 1 pode perder espaço para outras categorias como a Fórmula E? Eu acho que não. A Fórmula 1 vem há tanto tempo e com todo um apelo, com todo um glamour, e a Fórmula 1 será sempre a Fórmula 1. Pode ser que esteja redondamente enganado, mas não vejo o sol se pôr nesse cenário. Nós terminamos, não tem mais nenhuma pergunta. Eu queria chamar o Raul. Raul está aí, por favor, para finalizar. Chegou. Agradecer muito a presença de todos vocês. Lembrar lá na saída agora, para quem quiser conhecer mais da história do Katsug, tem um livro que vai ser autografado. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, seu Katsug, Cláudio, Cláudia. Um prazer enorme